Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Mais uma quarta-feira na presença de Deus, né? Eu cheguei agora um pouquinho atrasado devido à chuva, né? Mas sempre quando está chovendo, eu agradeço a Deus. Deus, obrigado pela segunda para nós. As plantas, se pudessem bater palmas, elas batiam. O rio Paraíba, se ele pudesse agradecer, ele agradeceria. E nós também, como nós devemos agradecer a Deus pela chuva que Deus manda. A todo tempo, Deus é bom. Seja na alegria, na tristeza, na chuva, no sol rachando. Deus é bom a todo tempo. Eu quero que os irmãos estejam em oração, né, pela vida da Paula. Ela não se encontra ainda muito bem devido aos exames, né, que ela fez. Ela está com um problema no coração, então fez um novo exame. Vamos ver o que vai se proceder dessa vez, né? E o cansaço dela não termina. Toma remédio para o cansaço, está tomando remédio para a pressão, mas vamos pedir a Deus que seja feita a vontade dele, né? Eu falo com ela, se cuide, né? Toma um remédio direitinho e precisa se cuidar, amém? Mas, irmãos, eu vou estar lendo os Salmos 18, 1 e 2. Quem puder acompanhar. Amém? Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo e meu lugar forte e meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? O nosso Senhor é a nossa fortaleza. Nós estamos tristes, pedimos ao Espírito Santo que nos alegre, que tire a tristeza da nossa alma. Quem pode fazer é Jesus Cristo. Só Ele pode fazer. Você está com o coração triste por a perda de um amigo? Jesus coloca um hino na tua mente. Você começa a cantar, Deus começa a falar com você e você entende. Foi feita a vontade de Deus. Aquela pessoa estava sofrendo. Aquela pessoa aceitou a Jesus. Ei, seu coração se alegra, que um dia você vai encontrar com Ele nos céus. Amém? Amém. Irmãos, vamos adorar ao Senhor. Vamos navegar nas águas do Senhor Jesus. Podemos colocar de pé?
Graça e paz, meus irmãos. Amém? Esse é o dia que nos fez o Senhor? Amém. Isso aí, viu? Ó, hoje, como nós falamos com Deus na oração, dia de chuva, né? Hoje está chovendo o dia inteiro, né? E olha como que a casa do Senhor está bonita, não é? Isso para honra e para a glória do nome do nosso Deus, né? Nós queremos que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou ficar mais ou menos aqui porque eu estou filmando, né? Então estou tentando ficar aqui dentro da câmera. Meus irmãos, essa semana nós estamos aí na semana das eleições, né? A gente está aqui com Anderson. O Anderson, ele é dono do TRE, né? Ele falou comigo essa semana. Eu falei: você é mesário, né, Anderson? Eu falei: não, agora eu sou chefe de prédio. Eu nem sabia que isso existia, né? Sou dono do prédio. Eu falei: caramba, eu não sabia, dono do TRE. Então é bom ter um representante na TRE aqui. Ó, tem os mesmos dias de folga que o presidente. É chique demais, né? Meus irmãos, como eu anunciei, eu quero falar com os irmãos um pouquinho no tema o que não mudará com as eleições. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para você o seguinte: eu não estou aqui para falar de partido político, né? Eu não estou aqui para falar do partido A, do partido B, do candidato A, do candidato B. Para falar a verdade, com todo o respeito, com todo carinho, nem me diz respeito em quem você votará, não é? Eu vejo a pastorada aí querendo saber quem que a ovelha vai votar. O voto é seu, você vai votar em quem você desejar, em quem você quiser, até porque é princípio do direito eleitoral o voto secreto, né? Você não precisa dizer para ninguém em quem você vai votar. Mas, meus irmãos, apesar dessas coisas, tem algumas situações que têm chamado a minha atenção um pouco nesses dias em relação às eleições. Eu vejo assim um Brasil extremamente polarizado, né? Onde há uma divisão muito grande no país. E isso não é apenas, você entra lá numa rede social e você vê essa divisão, né? Esquerda, direita, né? Principalmente, quase unicamente a divisão é essa. Você não vê apenas na rede social, você não vê apenas no botequim, mas você vê essa divisão em todo lugar, né? Hoje você está vendo uma polarização, uma divisão política muito grande na religião. Você está vendo essa divisão muito grande até entre os pastores, na ordem dos pastores. Quantas brigas, intrigas, problemas. E esses dias eu conversava com alguns pastores e dizia com eles, falava: olha, às vezes eu fico impressionado com os pastores, porque às vezes os pastores criticam as ovelhas e erram em problemas maiores do que as ovelhas, né? Que é a divisão política, se agredir, né, por causa de política. E isso, meus irmãos, sinceramente é uma coisa que não agrada a Deus, não é? A questão das brigas na família por causa da política, brigas na religião, seja onde for, nada disso agrada ao Senhor, né? Deus, ele não tem esse desejo, até porque, meus irmãos, as coisas desse mundo são desse mundo, né? Nós vamos falar isso mais ao final. Mas enquanto batista, né, nós vemos que nós também temos ido por um caminho muito ruim, porque historicamente a nossa denominação, ela fez uma opção de existência, e na sua opção de existência é de ser uma religião apolítica, ou seja, que não se envolve com política. Você pode pegar os documentos batistas, os documentos de origem da denominação, e é princípio máximo batista que a denominação não se envolverá com assuntos políticos. E não é aquilo que a gente está vendo, né? Eu não sei quantos estão a par disso, mas nesse último mês o ex-presidente da Convenção Batista Carioca, ele fez o pronunciamento em relação a um partido, né? E aquilo deu quase um racha dentro da nossa Convenção Carioca. Então, assim, nós vemos que essas situações têm causado problemas no nosso meio. Nós temos visto, meus irmãos, que estamos beirando uma idolatria política. Porque quando nós olhamos para os nossos políticos, e como eu disse, eu não estou falando do partido A nem do partido B, mas eu estou falando dos dois, e
Estou falando dos dois com conhecimento de cidadão e estou falando dos dois com conhecimento jurídico. Nós vemos que nenhum dos dois são dignos da nossa defesa, nem esquerda nem direita. Nós vemos corrupção em ambos os lados, nós vemos manipulação política em ambos os lados, mas infelizmente, apesar dos problemas, das corrupções que envolvem a direita, das corrupções que envolvem a esquerda, dos problemas que a gente finge que não está vendo para defender um partido ou outro, isso tem causado um mal-estar muito grande no nosso meio. Parece que a política no Brasil ela virou um fla-flu. Eu me lembro, meus irmãos, que uns anos atrás eu brincava muito com meu tio na internet, né? Eu parei um pouco porque já estava pegando mal, né? Eu já não gosto de futebol, aí ficava brincando com ele de futebol lá e ficava pegando mal. Mas às vezes o Flamengo tomava aquela coça do Fluminense, sabe? Perdia lá de 5-0. E o que eu era obrigado a fazer? A fingir que o time estava bom, que aquilo foi uma mera derrota de momento. E aí você fazia aquilo que nós chamamos de passar pano, né? Passava o pano no Flamengo para poder enaltecê-lo como superior ao Fluminense. E o contrário também acontecia. O Flamengo ia lá, dava aquela sapuada no Fluminense, e ele tinha que mascarar aquela derrota muitas vezes vergonhosa para dizer que o time dele é bom. E nós estamos assim na política. Temos dois partidos extremamente vergonhosos, que falam coisas vergonhosas, que se envolvem com coisas vergonhosas, que dizem coisas anticristãs, que se envolvem com coisas anticristãs, e às vezes a gente está passando pano naquilo tudo para dizer que A ou B é melhor ou pior. Mas nós estamos vivendo, meus irmãos, aquilo que o profeta Gabriel Pensador disse em algum momento, né? Pancada da direita, pancada da esquerda, e a gente está ali no meio, e a gente está aplaudindo como se fosse algo bonito tudo isso que está acontecendo. Mas lá em Apocalipse, no capítulo 22, eu nem vou ler o texto, ali diz assim, meus irmãos, que não entrarão no reino dos céus, e ali tem um rol, né, de pessoas que não entrarão, e diz assim, os idólatras. Os idólatras. E o que eu vejo hoje, meus irmãos, é uma idolatria política. Nós estamos vivendo uma idolatria política da esquerda, aonde a esquerda ela conhece todos os crimes da esquerda, tudo aquilo que aconteceu e que nós vimos que foi verdade, mas mesmo assim defendem um candidato como se fosse um santo. Nós olhamos para a direita e vemos todos os disparates que aconteceram na direita nos últimos anos, todas as aberrações que foram ditas, todas as manipulações jurídicas para se ocultar crimes de fato, e nós fingimos que nada disso aconteceu, porque nós estamos vivendo realmente uma idolatria política, e na idolatria nós passamos pano. Na idolatria nós fingimos que nós não vemos algumas coisas. E sabe qual é o grande problema? Quando você estuda a teoria geral do Estado no direito, você estuda um carinha chamado Maquiavel. E Maquiavel, ele é o livro de cabeceira de todo político de elite. Você pode ter certeza absoluta, como o ar que eu respiro, que Lula já leu Maquiavel. Você pode ter certeza absoluta, com o ar que eu respiro, que Bolsonaro já leu Maquiavel. E todos os políticos de elite desse país já leram Maquiavel, O Príncipe, um livro escrito para governantes. E Maquiavel ele ensina o seguinte: divida para conquistar. E aquilo que nós estamos vivendo nesses tempos é a esquerda e a direita dividindo o povo, se aproveitando dessa divisão, porque divididos nós somos infinitamente mais fracos e manipuláveis. E aí nós vemos idolatria na esquerda, nós vemos idolatria na direita, porque um povo dividido é um povo fraco, é um povo idiota. É um povo idiotizado
um povo dividido. E aí, meus irmãos, nós vemos de um lado partidos que levantam essa ou aquela bandeira e fazem um terror psicológico com você, dizendo: olha, isso aqui é anticristão, tal. Do outro lado, o outro partido faz a mesma coisa. E nós ficamos ali no meio, a esquerda com medo da direita, a direita com medo da esquerda. Divididos e fracos, divididos e idiotizados, divididos e manipuláveis, idolatrando ambos os lados. Esse não é um problema da esquerda, esse não é um problema da direita, esse é um problema dos dois lados. Os dois lados têm se aproveitado de um povo dividido e fraco para criar um projeto de poder. E você pode ter certeza que esse projeto de poder não é para você nem para sua família, mas é para eles e para a família deles. Meus irmãos, essa semana estava dirigindo, foi muito difícil dirigir essa semana. Onde você vai tem político, tem mais político do que gente na rua, não é? E eu tô tentando beber muita água. Estava falando com a Liniele essa semana, tentando beber muita água, eu estou tendo muita enxaqueca. E um professor disse essa semana, numa aula que eu estava assistindo, o seguinte: você tem muita enxaqueca? É falta de beber água. E aí o professor explicava que o nosso cérebro desidrata. Eu nem sabia disso. Então, meu irmão, estou bebendo água pra caramba. Vou falar para você, não é que a enxaqueca parou mesmo? Mas quem bebe muita água faz muito xixi, né? E meu irmão estava saindo na rua com garrafa. Eu vim para a igreja com garrafa, dei aula aqui na igreja com garrafa. Estou andando no carro com a garrafinha d'água. 12:30. Eu desesperado para ir no banheiro, dirigindo, trânsito pesado. Sabe o que estava na minha frente? Carreata de político. Estava um sol bizonho, o sol estava forte. Agora começou a chover, mas o sol estava forte. Eu no carro, com sol, desesperado para ir no banheiro, e está lá um político num sol de 12:30, não sei o que, devagarzinho. Meu irmão, que situação, que dificuldade. E quando eu cheguei em casa, eu falei com a Lisa assim: eu não acredito, sinceramente, falo do fundo do meu coração, que alguém fica num sol de 12:00, em cima de um carro, fazendo papagaiada, falando um monte de coisa, porque ele quer o meu bem, quer o bem do meu país. O que ele está almejando é para ele, cara. Ninguém busca algo desse jeito se não for para ele mesmo, porque é algo ruim de se fazer, mas ele está ali fazendo, porque ele sabe que se ele ganhar, ele realmente vai ganhar. Isso me faz pensar. Só que o que mais chamava minha atenção e mais me deixava indignado, porque eu estava doido para ir no banheiro, e ultrapassar o carro dele era fácil, mas ultrapassar a quantidade de carro que estava atrás dele era difícil. E eu ficava pensando, 12:30, um sol danado, essa galera não tem o que fazer não? E eu pensei, idolatria política. Muitos gritavam desesperadamente, com toalha, com balão. Idolatria política. E eu fiquei pensando na idolatria, meus irmãos, porque antigamente os cristãos idolatravam, e a gente é protestante porque a gente luta contra a idolatria, protesta contra. Mas eu estava falando com a Liz hoje, poxa, a gente caiu muito de produção. A idolatria é abominável aos olhos de Deus. Está no rol taxativo de Apocalipse 22, ficarão de fora. E ali a Bíblia fala de várias pessoas que ficarão de fora. O rol é taxativo, ela está dizendo, esses não entrarão. Entre muitos, eu quero pegar apenas os idólatras. Mas por que eu digo que a gente caiu de produção? Porque antigamente, a gente idolatrava Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, um homem que fez milagres, fundador da igreja. Pastor, você acredita que ele é o fundador da igreja? Claro que eu acredito. Antes a gente idolatrava Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, apóstolo do Senhor.
Antes a gente idolatrava Maria, a agraciada do Senhor, aquela que chamou a atenção de Deus entre todas as mulheres, e o seu útero foi abençoado para trazer Deus a esse mundo. Agora a gente idolatra políticos, na maioria das vezes de ficha suja, políticos que não querem nada para o povo, que só querem tudo para eles. Olha como nós caímos de produção. Eu não estou dizendo que a idolatria é louvável, eu estou dizendo que é melhor, se você vai adorar alguém, adorar Pedro, Maria, não político. Entende o que eu quero dizer? A idolatria ela é terrível. Muitos depositam confiança demais, meus irmãos, nas urnas, mas há coisas que não podem ser impedidas de acontecer, porque já foram profetizadas. E é por isso que nessa noite, como eu disse, eu não estou falando de nenhum político nem do outro, mas eu quero falar com você o que não mudará com as eleições. Você sabe por que eu não quero falar mal nem de um político nem do outro? Porque eu acho que nenhum dos dois são dignos da nossa indignação e da gente ficar aqui falando mal deles. Tem um cara que chama muito a minha atenção na história da humanidade, que é Alexandre o Grande. E diz a história que Alexandre o Grande, ele escolhia os seus inimigos. E uma vez alguém veio lhe atacar, e o exército estava diante dele. O exército de Alexandre era muito superior, e ele ordenou que a tropa virasse as costas e fosse embora. E ele disse para o outro general: nós não guerrearemos, porque vocês não são dignos de serem meu inimigo. E a tropa se virou e foi embora. E eu posso dizer para você, meus irmãos, que não há político hoje digno de você brigar por ele, de você se sujar por ele, de você quebrar amizades por ele, de você ter brigas na família por ele. Não há dignos, nenhum deles. Muitos depositam confiança demais nas urnas, mas há coisas que não podem ser impedidas. O que não vai mudar com as eleições? Em primeiro lugar, sabe o que não vai mudar com as eleições? O avivamento chegará. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 a 21, eu vou ler os textos porque a maioria é um pouco grande, mas diz assim a palavra: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Todos os povos. Está falando do nosso país, está falando porque nós estamos entre os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Eu mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens, fumaça. O céu se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. O que eu quero dizer para você é que nós estamos vivendo um momento onde estão havendo campanhas descaradas, pelo que o partido A diz, pelo que o partido B diz, mas não importa, meus irmãos, campanhas contrárias ao Evangelho, porque ou nós cremos na palavra ou não. Se o Lula ganhar, vai acontecer. Se o Bolsonaro ganhar, vai acontecer. Vai acontecer o quê? Um avivamento antes do fim. Então pode levantar, seja quem for, para guerrear contra o Evangelho vai crescer, porque tem que crescer, porque está profetizado, e nenhum partido vai impedir isso. Não interessa se o PT vai dominar o mundo, o Evangelho vai dominar o mundo. Ou nós cremos, ou nós não cremos. Pastor, o que não vai mudar com as eleições? O avivamento vai vir, e como eu já mencionei, o Evangelho vai crescer ainda mais. Mateus 24, versículo 14. Todos os textos que eu quero usar hoje, meus irmãos, são textos sobre o fim, sobre as coisas do fim, os últimos tempos, os tempos que nós estamos vivendo, textos escatológicos.
E esse evangelho do reino, ele será pregado em todo, olha a palavra todo aí novamente, em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E aí você liga a televisão e alguém está dizendo lá: olha, se fulano ganhar, nós não vamos mais poder pregar, as igrejas vão ser fechadas, ninguém vai poder falar isso, ninguém vai falar aquilo. Ou você crê nisso, ou você crê na palavra. A palavra está dizendo que ninguém vai se opor à palavra do Senhor, porque para que Ele volte, o evangelho será pregado em toda a terra. Hoje faleceu o irmão, eu não me lembro o nome dele, se eu não me engano, eu acho que é Manuelzinho, eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso mesmo, criador do Missões Portas Abertas. E esse camarada, eu achei maneiraço, porque, meus irmãos, sinceramente, eu adoro direito penal. E ele é conhecido como o contrabandista de Deus. Eu adorei esse nome. Contrabandista de Deus. O homem que conseguiu levar mais Bíblias para dentro da União Soviética, quando o socialismo estava lá no alto. E eu estava lendo a matéria e eu achei muito legal. Falei, poxa, contrabandista de Deus. Eu nunca vi esse termo, né? Eu adorei. O evangelho chegou, meus irmãos, na União Soviética. O evangelho vai chegar onde ele tiver que chegar. O evangelho ele vai alcançar todo mundo, porque ou nós cremos em profecia, ou nós não cremos. Mesmo com perseguições, eu não estou dizendo para você que não vai ter perseguição, tá? Talvez um partido ou outro ganhe, e vai ter perseguição contra os cristãos, e aí alguém vai dizer assim: viu, a gente não podia ter votado no partido A ou B, porque a gente alertou que ia ter perseguições. Meu querido, você não leu Mateus 24? Mateus 24 dizia que as perseguições viriam para marcar momentos antes do fim, mas ainda não é o fim. Você acha que o seu voto vai mudar as profecias bíblicas? Ela já profetizou as perseguições. Se um partido crente ganhar, as perseguições vão vir. Por quê? Porque o anticristo vai se levantar. Então não tem para onde correr, meu irmão. Se um partido de ímpio ganhar, a gente vai ser perseguido. Se um partido de crente ganhar, a gente também vai ser perseguido, porque ninguém vai impedir a vinda do anticristo. Cristo não é homem que minta. E ele disse na sua palavra que é necessário que o anticristo venha antes das coisas do fim. E quando ele chegar, não importa quem estiver no poder, seremos perseguidos. A não ser que a gente seja arrebatado. Seja como for, a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual. Alguns vão ser arrebatados, outros não serão arrebatados. Mas para ambos os casos, nós precisaremos buscar ao Senhor, porque aqueles que não forem arrebatados ainda terão chance. Mas a perseguição vai vir, de qualquer maneira. Pastor, o que não vai mudar com as eleições? Terceiro, o pecado também crescerá. Ah, pastor, olha, alguém me disse esses dias, se o partido tal ganhar, a gente vai ver isso, aquilo, homossexualismo e tal, não sei o que, liberação das drogas, tal, assassinato, roubo. Será que é porque o partido vai ganhar que a gente vai ver? Ou será que é porque estamos caminhando para o tempo do fim que a gente vai ver? Porque a minha Bíblia, ela diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, e olha só, esse aqui é cansativo de ler. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Meus irmãos, tempos terríveis, e aqui vai falar sobre os homens que viverão nos últimos dias, e eu creio que esses últimos dias já são os dias que nós estamos vivendo. E isso que eu vou citar aqui agora, nós chamamos no direito de rol taxativo. Você sabe o que é um rol taxativo? É um rol que vem elencando crimes. E ele diz assim: isso é crime, 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 isso é crime. E aqui a gente vê um rol taxativo bíblico, olha que legal. De crimes, não, de pecados.
E a Bíblia está dizendo o seguinte, taxativamente. Você sabe o que é taxativamente? É aquilo que não é exemplo, é aquilo que vai ser assim. A Bíblia está dizendo que nos últimos dias, se o partido A ganhar, ou se o partido B ganhar, as pessoas serão desse jeito, olha. Os homens serão 19 pecados listados aqui: egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, olha aqui, sem amor pela família, irreconciliáveis, eles brigarão entre si, não farão as pazes, caluniadores, sem domínio próprio. Você entra lá na internet, está todo mundo maluco, gente que você ama, você está agredindo por política. Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados. Ai meu Deus, por que eu falei isso com fulano? Eu gosto tanto dele, não devia ter dito isso, mas foi por causa da política. Agrediu o meu político de estimação, eu fiquei bravo. Soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Crentes, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Paulo está orientando seu filho na fé a se afastar dessa gente. E eu fico pensando no peso dessa palavra, porque se Paulo está mandando o seu filho na fé, Timóteo, se afastar dessa gente, nós não podemos ser igual a essa gente. Paulo está dizendo para o seu filho na fé o seguinte: gente desse tipo é melhor não andar junto. Crente não anda com esse tipo de gente. Meus irmãos, nós não podemos ser esse tipo de gente. Porque se Paulo está dizendo que nós não podemos andar com esse tipo de gente, nós não podemos ser esse tipo de gente. E quando eu olho para esse rol aqui, meus irmãos, esse rol ele é terrível, ele é ruim de ser lido. Eu vejo que todo esse perfil aqui é o perfil dos nossos dias. Esse é o tipo de gente que a gente está vendo na sociedade hoje. E esse é um tipo de gente que está sendo fomentado, ou seja, está crescendo por causa da política. As pessoas estão mais assim. Mas agora eu quero te dizer o seguinte, olha, cada dia mais vai ter gente assim. Não interessa se o partido A vai ganhar, se o partido B vai ganhar. No fim dos tempos, o que vai esfriar? O amor de muitos esfriar. Vai acontecer. Ou você crê em profecia, ou você não crê na profecia. Ontem eu vi um vídeo muito triste na internet. Um rapaz, ele estava descendo, ele estava descendo uma escada rolante, por causa da posição que eu estava vendo o vídeo. Ele estava descendo uma escada rolante e ele escreveu embaixo assim, do vídeo: nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. E ele estava com uma rosa vermelha e ele apontava para homens e mulheres. Não era só para mulheres, para homens e mulheres. E ele queria entregar a rosa, ninguém pegou a rosa. Por fim ele chegou perto de uma menininha, uma criança, apontou a rosa para ela, ela deu um tapa na mão dele e saiu. E aí ele escreveu assim: nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Não adianta a gente colocar a nossa confiança na urna, meus irmãos, porque essas coisas vão acontecer. Se Deus levantar um servo dele nesse tempo, amém, glória a Deus. Se for um ímpio que se levantar, misericórdia. Mas essas profecias, elas irão se cumprir. A tribulação vai vir, as pessoas se tornarão piores. Só tem um jeito da gente escapar disso aqui: morrendo. Morrendo, né? Aí ninguém quer. Não está tão ruim assim não, né? Pode deixar o partido lá ganhar, né? Também não é para tanto, mas é o único jeito, né? É o único jeito. Em quarto e último lugar,
Para a gente terminar, não quero falar muito, não quero ser chato. Mas o que não vai mudar com as eleições? E aqui eu mudo um pouco minha frase de transição aqui nos pontos, né? É o que não pode mudar com as eleições. Sabe o que não pode mudar com as eleições? Nosso foco. Apocalipse 21, um capítulo antes do texto de hoje. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado. Guarda isso. A primeira terra já tinha passado. O mar já não existia. E aí eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, e ela descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma forte voz do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O que esse texto está nos dizendo, meus irmãos, é que nós devemos nos preocupar um pouco menos com as coisas desse mundo. Nós não podemos nos preocupar tanto com as coisas desse mundo ao ponto de perdermos o foco de que essa terra vai passar. Ela vai ser destruída. O mar não mais existirá. Então a palavra que eu tenho hoje nessa noite é: não brigue. Principalmente não brigue com gente que você ama por causa de política. Porque se você brigar com gente que você ama por causa de política, o seu testemunho vai perder a eficácia. As pessoas vão olhar para você e vão deixar de acreditar em você. Se o seu testemunho não tiver mais valor, você não vai alcançar ninguém com as suas atitudes. E será que a gente quer ganhar as pessoas para político? Ou será que a gente quer ganhar as pessoas para Cristo? As duas coisas não dá. A gente tem que escolher. Do jeito que a gente está vivendo hoje, com essa polarização toda, as duas coisas não dá. A gente tem que escolher. Ou a gente trabalha para Deus, ou a gente trabalha para político. Concluindo, meus irmãos, nós precisamos, diante dessas eleições, fazer duas coisas. Primeiro, o que Cristo disse: não vou votar não, pastor. Não, vai votar. Dá a César que é de César. Jesus, ele disse: olha, dá a César que é de César. Vai, vota. Eu vou votar. Vota. Em quem você vai votar? Isso aí é você e Deus, cara. Isso aí ninguém pode te influenciar. Claro que você vai olhar para os políticos lá, você vai tentar ver qual que se encaixa um pouco melhor nos atributos de Deus, os atributos de Deus. Mas eu vou dizer para você que 100%, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Ambos defendem coisas que desagradam ao Senhor. Ambos defendem coisas que o Senhor não se agrada. E aí, como é que você faz então? Como que você faz? Você tem que votar do mesmo jeito. Você vai tentar votar no que for menos pior, segundo sua ética, segundo sua moral, segundo os seus conceitos. Mas o segundo, não esqueça que quem governa de verdade, seja lá quem ganhar, desculpa o termo que eu vou usar, essa bagaça toda que a gente chama de Brasil, é Deus, não é político. Amém? Tem um mito que roda por aí, isso não é verdade, tá, gente? Mas dizem que Tancredo Neves, ele disse, né, nem Deus me impede de subir o Planalto. Tancredo nunca falou isso. Tanto que o discurso dele foi lido na imprensa, muito pelo contrário, o discurso dele era uma gratidão a Deus por ele ter ganhado a eleição. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, independente do que ele falou ou não, ele ganhou num dia e morreu no outro, não é? Quem dirige a história é Deus.
Não importa quem vai ganhar, não importa quem vai perder, Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Nós precisamos viver na dependência de Deus e não na dependência das urnas, porque quem garante a nossa vida, quem garante a nossa alma é o nosso Senhor. Vamos orar? Eu quero nesse momento orar por você. Pastor, eu vim porque eu ainda estou muito indeciso em quem que eu vou votar e você piorou minha situação. Que bom. Eu não vim aqui para falar em quem você vai votar, mas eu quero orar nesse momento por você, pedindo para que Deus te dê direção em quem você vai votar. Eu não sei quem Ele vai levantar nesse tempo, porque Ele já sabe quem Ele vai levantar nesse tempo. Romanos 13, versículo 13, diz que não há autoridade que não seja levantada por Deus. Então, se for o ruim, se for o bom, Ele levantará. Se for o ruim, para nos castigar, se for um bom, para nos abençoar. Mas seja como for, Ele quem vai decidir, não é você, não sou eu. Então eu quero apenas orar por você, pedindo para Deus estar te abençoando, para Deus estar abençoando a sua casa, a sua família, para Deus estar te dando paz ao seu coração, tranquilidade na hora do voto. E quero colocar também o nosso país diante do Senhor, não é? Porque é claro que aquele que será eleito influenciará de alguma maneira no nosso país, e a gente ainda não foi para a glória. Você não quer morrer? Eu acabei de falar aqui que a única maneira de escapar disso tudo é morrendo. Aí você falou, não, morrendo não é? Então a gente vai ter que passar um pouquinho por um ou pelo outro. Então vamos pedir para Deus estar nos dando aí um tempo de prosperidade também na nossa nação. Seja com quem ganhar, que seja um tempo bom para nós. Amém? Senhor Deus, Pai, eu quero nesse momento agradecer ao Senhor, ó Pai, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa manhã e pela oportunidade de poder compartilhá-la com a sua igreja, ó Pai, e também de poder compartilhar com outros depois pela internet. Nesse tempo tão dividido que nós estamos vivendo, de terror psicológico, de medo, os crentes têm esquecido, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não importa quem vai ganhar, não importa quem vai perder, o que importa é que o Senhor esteja no governo, que o Senhor governe não apenas a nossa vida, mas também o nosso país, ó Pai, que o Senhor esteja sobre a nossa nação. Eu me lembro, ó Pai, do tempo onde o seu filho Billy Graham, orando, ele disse que o Brasil seria um país abençoado, pelo qual viria o avivamento. Que assim seja, ó Pai, que a oração do seu filho, que a profecia daquele teu servo, ela seja cumprida na nossa nação, independente do governante eleito pelo Senhor, escolhido por Ti para esse tempo. Que o avivamento do Senhor, que o Espírito Santo tome esse país para Ti, ó Pai. Que haja libertação espiritual, que haja libertação econômica, que haja prosperidade, ó Pai, financeira e espiritual na nossa terra. Assim eu coloco nesse momento diante do Senhor os seus servos que aqui estão, e também o nosso país, a nossa nação. Derrama, ó Pai, as suas bênçãos sobre nós. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Sim.
Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Nós nos vemos novamente no domingo, às 19 horas. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, principalmente no nosso Brasil, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Vá em paz, seja abençoado em nome do Senhor.